Oi, Gustavo. Você está me ouvindo, querido? Boa noite, Bianca. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Oi, Claudemir. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tranquilo, tudo bem? E aí, pô, vocês não vão se animar a mostrar o rostinho para mim? Oi, Jaque. Oi, Vitória. Tô só admitindo aqui o pessoal, tá, gente? Já a gente começa. Já estão a fim de sextarem, né? Boa noite, prof. Boa noite, Maria Eduarda, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Amores, vocês viram lá que eu lancei as notas, né? Teve um aluno, eu não sei se foi da turma de vocês, que na hora de preencher a prova, ele colocou só o e-mail, acho que é da empresa que ele trabalha, e ele não colocou nem o número do RA e nem o nome. Daí teve um aluno que eu não consegui lançar nota, tá? Então, se alguém tiver sem a nota, pega meu número do WhatsApp, aí com o líder da turma, e manda uma mensagem para mim, tá? Que daí eu procuro lá a prova lá, ou vejo se é no sistema, porque eu sei que tem aluno que também ainda não está matriculado no sistema, tá? Então, se alguém tiver com algum problema lá da questão da nota, vocês passam uma mensagem para mim. Mas eu acho que no mais a turma de vocês deu tudo certo, as duas turmas, né? Vocês foram bem na prova. Teve bastante gente que gabaritou. Alguém ficou com dúvida sobre como que a somatória da nota da prova? Se vocês não quiserem falar no microfone, pode mandar ali no chat, tá? Então, a prova valia 6 e 1 ponto era da presença nas lives, tá? Então, se tiver alguma coisa ali que vocês não entenderam, qualquer coisa vocês me mandem uma mensagem, que daí eu dou uma verificada, ok? Amores, vocês pegaram o material lá no Drive? Pegaram lá o material da aula 3? Vai estar lá na pasta do segundo bimestre. Pegou, Carol? Eu fiz um slide hoje, tá? Mas o meu slide, ele só tem tópicos, tá? Ele não tem o conteúdo. O conteúdo tem no material que eu enviei para vocês, tá? Se por acaso vocês quiserem um slide, é só alguém me mandar uma mensagem, né? O líder aí da turma me mandar uma mensagem que eu mando o slide para vocês, tá? Mas o slide ele só tem tópico.
tá? É só para ir facilitando aqui, para vocês não ficarem só olhando para o meu rosto, tá bom? Então, daí eu vou colocando o slide aqui e vocês vão vendo. Aí, quando eu terminar esse conteúdo de hoje, eu coloquei 2 questões, uma da OAB e uma outra de um concurso do TRT, para a gente tentar resolver. Se a gente tivesse tendo aula presencial, ia ser isso que eu ia estar fazendo. Normalmente, quando eu termino um conteúdo, eu coloco questões da OAB para vocês verem como é que isso cai na prática, né? Vocês saberem como é que isso funciona, tanto na prova da OAB quanto para concurso público, ok? Boa noite, Rafael. Vamos lá, então? Deixa eu aqui abrir a tela. Estão vendo aí, amores? Estão conseguindo ver o slide? Ninguém vai mostrar o rosto para mim? Alguém me mostre um rosto, um rostinho. Oi, João. Oi, Bruna. Ninguém quer mostrar o rosto para mim, gente. Que tristeza. Achei que eu ia matar a saudade de vocês. Hoje é sexta, vocês devem estar tudo arrumado para ir para balada depois, né? Aparecer, Vitória. Aparece aí, gente. Você tá arrumadíssima. Ah, não tem problema, gente, se vocês estiverem de pijama. Não dá nada, não. Eu não me incomodo. No final, então, eu peço para vocês mostrarem o rostinho para a gente tirar uma foto, tá bom? A gente não pode ir para balada, prof. Por que, Duda? Os bar não estão abertos aí ainda ou você é menor? Que aqui em Maringá os bares já estão abertos até as 9 da noite, mas estão abertos. Aqui já está aberto, mas só até as 9. Vamos lá, então, amores. Hoje a gente vai começar a ver fontes normativas do direito. Se tiverem alguma dúvida, que quando eu coloco o slide, o chat não aparece para mim, tá? Então, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? O pessoal da manhã estava fazendo assim comigo e deu super certo. Não querem abrir a câmera, tudo bem. Pode só abrir o microfone daí e fazer a pergunta, tá? Então, nós vamos começar a ver agora as fontes normativas do direito do trabalho. O que são as fontes normativas do direito do trabalho? São todas as normas que a gente utiliza no direito do trabalho. Então, vai ter Constituição Federal, vai ter jurisprudência, vai ter princípio, vai ter a CLT, tá? Tudo que é utilizado como norma. O termo norma é um termo mais abrangente do que o termo lei, tá? Por isso que a gente vai falar das fontes normativas, tá? Então, aqui nesse primeiro slide, vai ter também no material de vocês que é um conceito, tá? Então, são fontes normativas do direito do trabalho, a Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, né? As convenções e os acordos coletivos, as sentenças normativas do TRT ou do TST, os atos do Poder Executivo, regulamentos da empresa, disposições contratuais e usos e costumes, tá? E os princípios. Então, a gente vai estar vendo um por um desses aqui. Mas antes da gente começar a ver, a gente tem que ver uma classificação de como essas fontes são separadas, tá? Então, a primeira classificação que a gente tem é a classificação se essa fonte é uma fonte material ou se ela é uma fonte formal, tá? Se vocês estiverem com o material aí aberto, nele vai estar ali para vocês essa definição de cada uma,
tá? Então, fonte material referem-se a fatores sociais, econômicos, políticos, filosóficos e históricos que deram origem ao direito, influenciando na criação das normas. Então, o que é essas fontes materiais, gente? Essa fonte material é normalmente o que acontece antes daquilo lá virar lei, tá? Então, acontece algum movimento, por exemplo, a gente teve, né, a Revolução lá na Inglaterra, a Revolução na França, né, Revolução Francesa, depois lá na Inglaterra, e aquilo lá tudo acabou fazendo surgir o quê? Normas, tá? Então, aqui dentro do Brasil acontece a mesma coisa. Então, surgem coisas, né, que no dia a dia vão acontecendo, aquilo se torna corriqueiro, e daí acabam surgindo normas, né, leis. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu, por exemplo, na última reforma trabalhista. Vocês já ouviram falar do tal do freelancer? A pessoa que trabalha como freelancer? Sim. O freelancer, né? Ele não tinha uma legislação própria, não tinha nada na lei que falasse sobre o freelancer, né? O que fizeram na reforma trabalhista? Como era um assunto que tinha muitas ações, né? As pessoas acabavam entrando, pedindo vínculo e todos os direitos de um trabalhador formal, né? Então, o que fizeram na reforma trabalhista? Criaram um artigo e colocaram lá. Ele não está na reforma trabalhista como freelancer, tá, gente? Ele está como contrato intermitente, tá? Que é aquela pessoa que trabalha por períodos, tá? Então, esse é o freelancer. Se vocês procurarem lá na CLT, vai estar como contrato intermitente, tá? Então, era uma coisa que acontecia, né? Então, a gente tinha que aquilo ali acontecia já no dia a dia, né? Então, aquilo lá acabou virando o quê? Virando lei, acabou virando uma fonte formal, mas ele iniciou ali de uma fonte material, tá? Tranquilo aqui? Entenderam essa questão da fonte? Da Sim, fonte prof. material? Entendeu, Maria Eduarda? Por mim, tudo bem. Tudo bem? Então, a fonte material é isso, tá? Então, ela vem dessas coisas que acontecem na sociedade e acabam virando norma, tá? Passando agora para as fontes formais, que é, na verdade, o que a gente vai acabar estudando, tá? Então, no material de vocês vai estar falando lá o seguinte, que referem-se às formas de manifestação do direito no sistema jurídico, pertinentes, assim, à exteriorização das normas jurídicas, tá? Então, aqui vai estar falando do quê? Vai estar falando disso que é positivado, tá? Do que é colocado no papel, na lei, na jurisprudência, tá? Então, a gente vai estar vendo as fontes formais, elas que vão interessar mais para a gente, tá? Então, a gente vai estar pegando mais essas fontes formais. Conseguiram entender a diferença entre fonte formal e fonte material? Ficou claro para vocês a diferença de uma e de outra? Entenderam? Sim? Então, tá bom, então. Vamos lá para o próximo. Antes da gente ver outras classificações, a gente vai ver aqui duas teorias que a gente tem no direito do trabalho, tá?
a respeito das fontes, tá? Então, a gente tem a teoria monista e a teoria pluralista. A teoria monista, ela fala que o Estado é o único centro de positivação do qual emanam as normas jurídicas. Então, isso aqui vale para o direito do trabalho, gente? A gente já falou disso antes. No direito do trabalho é só o Estado que faz normas, que estabelece normas na relação de trabalho? E aí? A gente já falou disso antes. É só o Estado que faz normas no direito do trabalho? É, Duda? Trabalho também, né? É, Maria Eduarda? Prof, eu acho que sim. Eu lembro de ter lido alguma coisa no material falando que as normas do direito do trabalho emanam do Estado. Mas agora eu não lembro. É, mas não são todas, tá? A gente tem essa teoria, mas ela é bem pouco aceita, tá? Principalmente no direito do trabalho. Lembra que eu falei que o direito do trabalho é um ramo misto, né? Ele é um ramo misto por conta disso, porque não é só o Estado que faz as normas, porque tem ali a relação privada, né, entre o empregado e o empregador. E daí o que acontece? Eles também acabam fazendo regras ali dentro do contrato de trabalho. E agora, ainda mais com essa reforma da CLT, eles podem negociar mais coisas ainda, tá? Então, não é só o Estado. Depois, a gente tem a teoria pluralista. Essa teoria pluralista vai estar ali no material de vocês, vai estar da seguinte forma: de forma mais acertada, reconhece a pluralidade de centros de poder, ou seja, núcleos de produção do quais se originam de diversas normas jurídicas. Então, o que acontece? A gente tem várias formas de surgirem normas dentro do direito do trabalho, tá? Isso dentro do direito do trabalho. Se a gente for pensar, por exemplo, em direito penal, o único que faz normas de direito penal é o Estado. Então, no direito penal, a gente teria uma teoria monista. Já na teoria, no direito do trabalho, a gente tem uma teoria pluralista. Por quê? Porque essas normas de direito do trabalho, elas podem vir de convenção coletiva, elas podem vir de sentença normativa, elas podem vir de acordos, do próprio contrato de trabalho, tá? Então, ela pode vir de várias formas. Então, quando eu faço, por exemplo, do contrato de trabalho, que ali você estabelece quais são as cláusulas desse contrato de trabalho, entre o empregado e o empregador, aquilo ali é privado. Então, não foi o Estado que estabeleceu, tá? Então, a gente tem a Constituição Federal, que é o Estado que faz, a gente tem a CLT, que é o Estado que faz, mas a gente também tem essa relação privada, né? Que o empregado e o empregador fazem, ok? Amores, conseguiram entender aqui a diferença entre uma teoria e a outra? Teoria monista e teoria pluralista. Tem alguém ouvindo um som aí, hein? Alô, Gustavo Lima, hein? Eu ia falar isso, mas eu não tinha certeza. Abaixa o som. Pessoal, então deu para entender. Teoria monista, tá? Só o Estado que produz normas. Teoria pluralista, não é só o Estado que produz normas, ok? E a teoria pluralista, ela é a mais aceita dentro do direito do trabalho, tá? Então, o pluralismo das fontes, ele é demonstrado pela existência de normas jurídicas emanadas não só do Estado.
mas de certos grupos sociais, como ocorre com as convenções coletivas, acordos coletivos, beleza? Boa noite, Richard. Boa noite, prof. Vamos lá, gente. Agora a gente vai fazer uma classificação das fontes formais, que são as fontes que interessam para a gente, tá? Tá tranquilo até aqui? Tá dando para acompanhar? Tô acelerada? Tá ótimo. Tô. Falem comigo ali pelo microfone. Boa noite. Tem que fechar áudio porque tá dando interferência. Não, boa noite, mas acho que só na hora de responder aqui pode falar por aqui. Claudemir, rapidinho. Na verdade, eu nem peço para vocês ficarem com o vídeo o tempo inteiro aberto, porque quando eu estava estudando o Zoom, né? Porque eu preciso estudar para fazer essas coisas, gente. Falaram que se todas, como são muitos alunos, né? Se ficarem todos com a imagem, é perigoso a internet cair. Então, mas no final eu quero todo mundo mostrando o rosto, hein? Por favor, só uma foto. Então, vamos agora lá para a classificação das fontes formais, tá? Então, as fontes formais, elas são classificadas. Então, se vocês estiverem anotando aí no caderno, faz uma divisãozinha lá, uma chave de como essas fontes formais, elas podem ser divididas, tá? Tem duas classificações, que são as fontes autônomas, né? As fontes formais classificadas como autônomas e as heterônomas. Isso vai depender da origem e da participação ou não dos destinatários principais da norma jurídica na sua produção. Oi, Richard! Ok? Então, a gente vai estar vendo agora essa classificação das fontes formais, ok? Então, vamos lá para as autônomas. Tem lá no material de vocês também, tá? Tá tudo lá no material de vocês. As fontes autônomas são a produção de normas por certos grupos sociais organizados. Quem são esses grupos sociais organizados no direito do trabalho? Quem é, gente? Sindicato? Isso, Maria Eduarda, são os sindicatos de classe, de categoria, tá? Então, a gente tem sindicato de empregadores e a gente tem sindicato de empregados também, tá? Então, a gente tem dois tipos de sindicatos. Por certos grupos sociais organizados, como os usos e costumes e os instrumentos normativos decorrentes de negociação coletiva, né, que são os acordos coletivos e as convenções coletivas, o poder conferido aos mencionados autores sociais para regular, no caso, diversos aspectos da relação de trabalho é chamado de autonomia coletiva dos particulares, tá? Então, quando se faz esse acordo coletivo ou essa convenção coletiva, a gente chama de autonomia coletiva dos particulares. Lembrando, quando é feito esse acordo coletivo, essa convenção coletiva, gente, isso aí nunca pode ser contra uma norma constitucional ou contra um princípio ou contra a própria CLT, tá? Então, esses acordos coletivos, eles são feitos entre esses sindicatos de classe, mas não pode contrariar as normas específicas do direito do trabalho, tá? A Constituição, a CLT, os princípios, tá? Por mais que as partes entrem em acordo, eu não posso colocar num acordo coletivo lá alguma coisa que é inconstitucional, que a Constituição Federal não permite, ok? Depois a gente tem as fontes heterônomas,
que são as decorrentes da atividade normativa direta do Estado, como a Constituição, as leis, os decretos e a sentença normativa. Amores, vocês sabem o que é uma sentença normativa? Oi, João, Andrei. Vocês sabem o que é uma sentença normativa? Vocês sabem como ela surge? Da onde que ela vem? Sabe, Richard? Não sabe? Então, tá bom. Vocês vão ver isso aqui mais lá para frente, só quando vocês forem ver direito coletivo, tá? Mas eu já vou deixar explicado para vocês, porque toda vez que essa palavrinha aparecer, vocês já sabem o que é, tá? Boa noite, Laís. Tá perdoado, João. Funciona assim. Quando um sindicato vai entrar com uma reclamatória trabalhista, ele pode entrar contra uma empresa ou ele pode entrar contra o sindicato dessa categoria, se tiver, né? Contra o sindicato dos empregadores. Ou o sindicato dos empregadores vai entrar contra o sindicato dos empregados. Quando ele entra com essa ação, ele distribui essa ação já no tribunal. Então, o primeiro grau da ação já é no tribunal. Então, ele tem que distribuir, em vez dele distribuir na vara do trabalho, ele vai distribuir essa ação já no TRT, tá? Se fosse aqui no Paraná, por exemplo, a nossa região aqui, que abrange não só Paraná, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o TRT da 9ª região, tá? Então, o Paraná é o TRT da 9ª região. Então, ele distribui essa ação lá no Tribunal Regional do Trabalho. Dessa ação vai sair uma sentença, não vai? Vai sair uma decisão, não vai? De todo processo que a gente tem, vai sair uma decisão, não vai? Isso todo mundo sabe, né? Essa sentença, como ela é uma sentença para uma coletividade, porque quem entrou com a ação foi o sindicato. Então, ela vai ser chamada de sentença o quê? Sentença normativa. Por quê? Porque ela vai ter eficácia de norma, ela vai ter poder de lei, tá? Então, essa sentença que o tribunal vai dar nesse processo, né, os desembargadores vão dar, ela tem poder de norma, ela vai vincular igual uma lei. Então, ela é chamada de sentença normativa. Então, aquilo lá, o que ficar determinado lá, lógico, se não tiver recurso e tudo mais, né, gente? Mas terminou ali o processo, aquilo ali que foi decidido no tribunal, aquilo lá vai ter força de lei, tá? Então, isso é a sentença normativa. Professora, mas e se uma pessoa, só um trabalhador, entrar com uma ação? Primeira coisa, ele vai distribuir na vara do trabalho. Ele recorreu, foi para o TRT. A hora que o TRT der essa sentença, vai ser sentença normativa? Não, tá? Aí vai ser só uma sentença individual, na verdade vai ser um acordo, ok? Vai ser sentença normativa quando estiver envolvido sindicato, quando o autor da ação for um sindicato, tá? Então, daí aquela sentença normativa, aquela sentença vai ter poder de lei. Ficou claro aqui o que é sentença normativa, meus amores? Ficou, Richard? Sim. Sim. Ficou? Ah, então tá bom. Então, para vocês saberem o que é, mas vocês vão ver isso só mais para frente. Talvez, eu não sei se vocês vão ver isso no 2º ano, no 3º ano, quando vocês forem ter direito coletivo, ou quando for ver a parte processual. Então, tá bom. Então, agora vocês já sabem o que é uma sentença normativa. Ó, então, assim, fontes heterônomas é aquelas leis que o Estado faz, tá? É aquilo que o Estado faz. Prof, mas sentença normativa não é o Estado,
é o juiz, mas o juiz está trabalhando para quem? Para o Estado, não é? O juiz está ali buscando justiça em nome do Estado, tá? Então, por isso que também é entendido como fonte heterônoma, tá? E fonte autônoma são essas normas que são feitas entre as partes, entre os sindicatos de classe, ok? Ficou claro aqui para vocês? Ficou? Sim. Então, tá bom, então. Já estão me avisando que eu tenho menos de 10 minutos esse Zoom, mas nem comecei a falar, gente. Passa muito rápido, né? Deu 9 minutos só. Já tem que ir para outra reunião. Ó, depois a gente tem mais uma classificação. Essa aqui é bem simples. A gente tem a classificação que é dividida entre fontes internacionais e fontes nacionais. Fonte nacional é tudo aquilo que é feito interno, dentro do Brasil, tá? Então, fonte nacional é toda norma originada internamente, ok? Então, fez aqui dentro do Brasil, é norma interna, é fonte nacional, tá? Não interessa se foi o Estado, se foi os sindicatos, se foram as partes, tá? Se foi o empregado e o empregador, não tem problema. Foi feito dentro do Brasil, é fonte nacional. Foi feita fora do Brasil e o Brasil adotou ou recomendou, é fonte internacional. A gente está vendo bastante isso agora, não tá? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela não está mandando recomendações para o Brasil? E o Brasil adota aquilo lá, e o presidente da República, os governadores e os prefeitos fazem o quê? Decretos, não é? Então, vem a recomendação de fora do país, e daí a gente faz aquilo como o quê? Como norma. Aquilo lá acaba virando como norma. Ali no material de vocês, está falando de várias fontes internacionais. Então, a gente tem lá convenções da Organização Internacional do Trabalho, tratados internacionais versando sobre direito do trabalho, as recomendações da OIT. Todo mundo sabe o que é a OIT? Organização Internacional do Trabalho, tá? Se vocês não sabem aí o que é, então anotem aí, Organização Internacional do Trabalho. Ela é como se fosse a OMS. A OMS é para tratar da saúde. A OIT é para tratar de questões relacionadas ao trabalho. Belezinha? Então, vai estar lá, recomendações da OIT, por sua vez, tem o papel de servir normalmente como sugestão ao direito interno dos estados. As declarações internacionais, que podem tratar de direitos sociais, apesar da importância, não compõem determinações imperativas, contendo preceitos de justiça para inspiração de diversos sistemas jurídicos. No campo do direito comunitário, na União Europeia, há normas comunitárias, regulando questões trabalhistas. Isso acontece na Europa. Aqui no Brasil, é como se a gente fosse falar que, por exemplo, a gente não tem o Mercosul, que é um acordo aqui no Brasil, né? No Brasil, com os países vizinhos. Então, como a Europa tem, uma empresa, às vezes, tem várias sedes em vários países, e eles são muito perto um dos outros, o que acontece? Eles acabam fazendo normas para todo mundo, por exemplo, receber o mesmo valor na mesma função. Porque às vezes o cara trabalha numa cidade, num país, e na cidade do lado, que é outro país, na mesma fábrica, fazendo a mesma função, às vezes ele recebe um valor diferente, tá? Então, na Europa, eles têm isso. Aqui no Mercosul, a gente não tem, tá? Então, a gente tem essas recomendações. Vocês aqui, vocês já ouviram falar daquele protocolo de Kyoto? Que fala sobre a questão do... Não.
do meio ambiente, não vou falar nem da Eco 92. Vocês já eram nascidos em 92? Não. Mas eu estudei isso em História e Geografia. Então, vocês são novinhos, né? A prof que tá velha. Então, o que acontece? Tem essas convenções, né? Teve esse encontro em Kyoto, teve essa Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, aqui no ano de 1992, e daí são feitas recomendações, né? Pactos. O país é obrigado a aceitar aquilo? Não, não é, tá? Pode ser que ele aceite, como pode ser que ele não aceite. Esse de Kyoto mesmo, os Estados Unidos e alguns outros países não quiseram assinar, eles não quiseram participar. Por quê? Porque ele estava tratando da questão da poluição. E daí, quando um país ele acaba participando, assinando um protocolo desse, né? Ele acaba tendo que colocar regras para as pessoas, para as empresas dentro do país. E às vezes isso prejudica, né, a questão das empresas. Melhora o meio ambiente, mas piora a questão financeira dos empresários. Então, tem país que, por conta disso, às vezes acaba não aceitando. Tá? Então, esse protocolo de Kyoto mesmo, os Estados Unidos não quis participar. Ele foi na conferência e tudo mais, mas ele não quis assinar, porque se ele assinasse, ele achava que ia acabar prejudicando as empresas lá do país dele. Tá? Então, essas fontes internacionais, os países eles não são obrigados a aceitar. Tá? Mas a partir do momento que você aceita, que você assina aquilo lá, aí aquilo lá tem que entrar em vigência dentro do seu país, senão você pode ser denunciado no órgão, tá? Você pode ser denunciado na OMS, na OIT, na ONU, né, que trata de direitos humanos, então tem tudo isso, tá? Ficou claro aqui para vocês a questão das fontes internacionais e das nacionais? Então, nacional é feita dentro do Brasil, é feita internamente. Não interessa se ela é feita pelo Estado ou se ela é feita por um ente privado, tá? Nasceu aqui, é fonte nacional. Veio de fora, é fonte internacional. Beleza? E aí? Foi tranquilo aqui? Foi sim, professor, para entender bastante. Deu, meus amores. Deu, meus amores. Deu, Hugo. Hugo, mostra o rosto para mim, Hugo. Tô com saudade de você. Não? Bandidos. Ah, você não tem câmera. Eu acho que você tá mentindo para mim. Isso sim. Depois você manda foto. Ah, não quero foto. Meu marido é ciumento. Vai pensar que eu tô guardando foto de vocês novinhos. Novinhos. Brincadeira. Gente, tá faltando 1 minuto. Então, eu vou encerrar essa aqui e já começo na outra. Já pensou maldade? Não, não pensei em nada, não. Tá? Então, vou encerrar essa daqui e daí vocês já pedem para eu admitir vocês lá na próxima. Beleza? Antes que o Zoom me derrube. Já volto, então. Tchau! Tchau!